Lúcio, vou passar para você dar uma palavra aqui. Vai lá, Lúcio. Então, gente, seguindo o que a gente estava fazendo aqui antes, eu observei dois comentários que eu acho que vão ajudar eu lançar aí umas ideias, né, para a gente continuar circulando nossa conversa, em razão dessa psicopolítica, né? Foi aqui cadê ele? Foi o Nildo, novamente, ele colocou que a liberdade é uma pauta relativamente recente, geralmente vinculada ao liberal. E o José Lessa, anteriormente, tinha levantado que Foucault se graduou em psicologia, mas escolheu nomear seu aporte de biopolítica. Por que seria isso? O termo psicopolítica me seria redutor, talvez, ele levanta essa questão, né? Bio engloba corpo e mente, substância única. Então, vou aproveitar vocês dois para eu lançar uma ideia aqui de psicopolítica para o Byung-Chul Han, que vai estar um pouquinho contaminada com a minha leitura, claro. Que eu acho que vai esclarecer e vai esquentar a coisa. É o seguinte, gente. Como já foi falado, o Lindener tocou na questão da liberdade, inclusive numa conversa mais cedo hoje que a gente teve. Liberdade, no momento, quando a gente pensa em psicopolítica, na leitura do Han, ela vai adquirir um sentido assim um pouquinho diferente. Vamos lá. Para esse pensador oriental, o Han, o que ele vai chamar de psicopolítica não é, por exemplo, o que nós poderíamos compreender como, vamos pegar a ideia de política, né, gestão das relações em uma grande comunidade, uma arte de gerir as relações, por exemplo. Ele vai apontar que psicopolítica será um conjunto de técnicas ou de estratégias, né, que elas vão desembocar em quê? Numa nova forma de dominação dos humanos nessa nossa civilização da tecnologia digital. Para o Han, prioritariamente, não é que, veja só, não é que psicopolítica só possa ser isso. Não há um fechamento de conceito para ele. Mas ele vai apontar muito isso, seguindo na linha do tempo, ideias que vinham, como José levanta aqui a questão, eu vou tocar agora, de Foucault, passando pelo Deleuze, que vai tocar na ideia de sociedade de controle, que tem a ver com liberdade e, digamos assim, eu vou usar aqui uma expressão censura, negatividade, tá? O Han vai dizer o seguinte, se apoiando tanto no Foucault como no Deleuze para dar o salto dele dessa era tecnológica. Ele vai dizer o seguinte, o José, o bio, no caso, seria a vida, né? Mais até que para o Foucault, eu entendo assim, do que corpo e mente juntos, é vida. Tanto é que a biopolítica dele tem muito a ver com a gestão da vida, né? Como é que essa vida vai ser vigiada e controlada, né? Como é que as pessoas vivem. Não é mais o rei, vamos dizer assim, que vai dizer como é que você vai morrer. Vai ser dito como que você vai viver, as suas práticas, inclusive desejantes, né? Quando o Foucault aponta essa ideia do controle da vigilância, o que ele está enfatizando também é que vários espaços da grande cidade, como, por exemplo, fábricas, escolas, hospitais, presídios, onde há um muro, onde há a ideia daquele panóptico famoso do Bentham, que é o quê? Uma grande prisão onde há, num centro, digamos, um vigia que vê tudo, né? Aquele olho tipo Big Brother. Ele vê as celas todas, eles estão enclausurados, as pessoas, nós, né, enclausurados nas nossas celas, mas nós somos vigiados por um grande olho e tal. Mas há a questão do muro. É só uma coisa, panótipo é essa visão de controle total, é isso? O panótico é esse olho que tudo vê. São duas palavras gregas, né? O pan, tudo, todo, e o ótico de olho. O olho que vê tudo, vê o todo. Né? Mais ou menos essa ideia. Mais ou menos o grande irmão. Ele é do Big Brother. Inclusive o Han tem ele dá o exemplo do filme, né? Isso. O Han, ele tem um texto no El País, que sai uns 4 anos, que ele fala, inclusive, o Big Brother, ele usa uma linguagem bem simples, mas com rigor. Mas agora que é o salto, gente, que eu apontei os dois espectadores, que é o grande salto para a gente entender a questão da liberdade no Han. O que ele vai dizer, o que ele vai propor é o seguinte, né? Baseando-se num texto do Deleuze, né, que está ajudando muito, inclusive, a interlocução que eu estou tendo com Mônica, por causa do Guattari, né, que eu não li tanto até hoje, mas estou começando a ler. O Deleuze, em 90, escreveu o Post-Scriptum, Sociedade do Controle, onde ele vai marcar isso. Porque, veja só, isso é uma leitura minha. O Foucault, gente, ele não teve o tempo de vida necessário para
adentrar, né, o falecimento dele, a partida dele, adentrar essa era digital tal como nós vivemos hoje. Ele vislumbrou, sim, José, a vigilância, o controle, vida, mas isso aqui, por exemplo, que o Han vai apontar, esse aparelho, que é o símbolo do panóptico digital, que é o smartphone de toque, ele não pegou essa experiência. Isso é muito, muito importante, um dispositivo material, né? O que isso implica? O Han vai dizer o seguinte, essa negatividade dos muros das instituições que censuram, que fecham, olha, você agora está preso aqui, você está no espaço, aqui dentro da escola, dentro da fábrica, você tem um nome, você tem uma matrícula. Quando você passa para uma sociedade que vai se informatizando, que é o que o Foucault vai pontuar, né? Sociedade de controle, nós não somos mais exatamente o nome, uma matrícula de algo e tal, nós somos senhas, cifras. E a gente começa a transitar em espaços que eles têm uma plasticidade totalmente diferente. Os muros, eles meio que se dissolvem. Você acessa um espaço por outro com cartão, com a tua senha. Exemplo, catraca do metrô, da barca e tal, no próprio RioCard, no ônibus. Você vai começando a transitar com cartões e senhas, vai mudando um pouco essa configuração. Isso já numa coisa básica, né, digital. Se alguém falasse assim, mas para eu fazer, por exemplo, digamos que eu tenho uma conta numa plataforma, né, Twitter ou Facebook, ali é fechado. A pessoa, para entrar lá, ela tem que ter, né, tem que se cadastrar, tem que deixar alguns dados corretos. Mas nós somos acionados. Você, uma vez que se cadastra num lugar desse, você pode estar num bar, pode estar num restaurante e tal, que mesmo desconectado, a configuração tua, você recebe mensagens, você é avisado do que foi postado. É como se essa conectividade passasse a estar presente constantemente na vida das pessoas. E isso está colado com a ideia de liberdade que o Han vai propor, que é uma ideia típica dessa, ele chama de neoliberalismo da era digital, aqui pegando a questão que levanta o Nildo. Por que neoliberalismo da era digital? Que ele vai dizer o seguinte, esse mundo virtual, que a partir dos smartphones de toque ele vai se fortalecer, porque nós já temos plataformas, nós temos YouTube, nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos os mensageiros Instagram, o WhatsApp, Telegram e tal, vai nos lançar num universo onde essas fronteiras elas se dissolvem, porque todos estão ali conectados, com essa impressão que veem tudo e a todos, que são vistos por todos e a todos. E tudo pode. Se está tudo ali tão transparente, então a verdade está ali transparente, a informação está ali dada. Você fazer uma discriminação do que é noticiado, do que é apresentado naquele universo, que nós somos bombardeados constantemente, né, por informação. Muita gente tem esses aparelhos aqui ligados o dia inteiro, fica de madrugada, fica colado nos corpos. É, de fato, um novo momento. E aonde entra essa ideia de liberdade diferente nesse espectro? Em que, no momento que o virtual entra em nossas vidas, e o fenômeno que a gente vê aí de rua, gente, ele atesta novamente isso. É o momento em que nós nos habituamos a essa exortação, a esse incentivo, a essa convocação a nos mostrar, a falar, a produzir, a deixar produto lá na nuvem, lá na superfície virtual, ao mesmo tempo que nós consumimos. A gente não só produz o material para o virtual, mensagens, comunicação, desejos que são captados dos cliques, como a gente também devolve em conteúdo. E isso é um ciclo circular. É uma imagem que o Deleuze vai fazer, Sociedade do Controle, dizendo assim, você pode ser controlado com a nítida impressão que você é livre. Basta você, por exemplo, ficar numa rodovia gigante, que é controlada, mas você fica eternamente rodando. Ele dá o exemplo do círculo, né? Que eu acho sensacional, porque permite que a gente pense o campo virtual circular e permite também que a gente entenda essa ideia do panóptico, né? O olho, que é circular, que vê tudo e a todos. Então, para concluir, para passar a bola, essa ideia da psicopolítica para o Byung-Chul Han, tá, gente? Não estou aqui propondo que tem um fechamento de ideia de conceito. Ele sugere que a gente entenda essas modernas técnicas de controle que seduzem com uma liberdade, em vez de com censura. Eu creio que é por isso que essa questão da liberdade
está tão convulsionada agora. Liberdade de expressão e tal. Algumas pessoas estão fazendo uma certa confusão, a tal da liberdade, com que você pode fazer qualquer tipo de manifestação, inclusive armada, como tivemos há pouco, né, na internet, e que aquilo ali se configura como uma opinião sua. Você pode posar, por exemplo, com uma escopeta com um fuzil num vídeo dizendo que você vai ameaçar invadir algum lugar, e você está manifestando a sua liberdade de expressão. Né? Quando nós temos dispositivos legais, né, da Constituição, por exemplo, que elas colocam uma barra nisso. Né? Você pode manifestar, sim, a sua opinião, você tem a sua liberdade, contanto que você não tenha o anonimato, que você não se esconda no anonimato. Para fechar, é um dos problemas que nós temos nessa nova era, né? Eu digo nova porque 30 e poucos anos para cá, virtual, que é a possibilidade de que na internet sejamos indivíduos separados por perfis, atrás de monitores, atrás de telas, né? Por detrás de perfis, e não exatamente uma massa de rua que tem uma unidade coesa. Eu estou aqui citando o Bill Churran de novo, né? Que ele fala, a massa da internet, que é o enxame, ela não é uma massa una, igual, que pensa igual, não. Ela é uma massa que ataca, vai e volta, mas ela está dividida em perfis e nas suas individualidades. Falamos isso hoje mais cedo, inclusive, de casos, eu citei exemplo, conhecida, por exemplo, que é uma negacionista, digamos, que ela não quer tomar a 4ª dose de vacina, mas ela usa máscara. Ela acha que a vacina inocula ela com o vírus e pode causar doença nela. Veja só como isso destoa de uma ideia tradicional do negacionista que não quer nem vacina nem usa máscara, que recusa a Covid. Estou dando apenas um exemplo. Então, a era virtual, para fechar, ela nos traz esse momento assim singular que eu acho que a gente vai ter trabalho para destrinchar isso, entender os fenômenos, inclusive, de rua, que estão sendo convulsionados, inflacionados, inflamados e provocados, muito em função também dessa conectividade quase que constante.